Vamos continuar falando sobre isso com o advogado, professor especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo, sempre nos atendendo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Andressa. Uma alegria falar com você, com a Lene também, com os amigos da Band News. Doutor, a grande preocupação desde o início desse texto era que outras pessoas, especialistas, na verdade, têm uma preocupação com o impacto direto nos atos do dia 8 de janeiro, mas, além disso, da possibilidade dessa decisão atingir outros criminosos, beneficiar outros criminosos por outros tipos de crime. Isso foi, de fato, retirado do texto. Agora está claro que apenas os criminosos ou, enfim, os acusados sentenciados pelo 8 de janeiro vão ser beneficiados por essa decisão? Andressa, no texto anterior, que foi aprovado na Câmara, e eu acho que eu até comentei isso aqui na Band News, eu não tinha enxergado essa possibilidade de essa redução de pena beneficiar outros réus com tanta clareza assim, dessa forma tão expressa que estão reclamando. Porque o texto original falava em que não atingia crimes violentos, crimes praticados contra a vida, então já estava restrita a possibilidade de redução de pena para esses outros crimes. Agora, hoje, o senador Esperidião Amin diz que colocou no relatório dele, e é isso que foi aprovado na CCJ, uma restrição mais clara. Ele, inclusive, diz isso: olha, eu não mudei o texto, eu apenas tornei essa restrição mais clara, colocando... Eu não vi o texto que foi aprovado agora há pouco, Andressa, mas eu entendi que ele fala mais ou menos alguma coisa assim: olha, essa redução só vale para os condenados pelos crimes do dia 8 de janeiro. Então, também precisa tomar cuidado com isso, porque a lei tem que ser geral, ela tem que ser para todos os réus que estão na mesma situação. Se você coloca exatamente isso, só vale para o dia 8 de janeiro, há uma possibilidade de que algum partido leve essa questão lá para o STF de novo, o STF, e que o STF entenda que ela é inconstitucional. Mas vamos lá. Você mencionou, né, na chamada da notícia, ainda falta aprovar no plenário e depois vai para o presidente Lula, que me parece, são as notícias de Brasília, que vai vetar. E aí o veto vai voltar para o Congresso. Então ainda falta muito tempo para que essa lei, sendo aprovada, entre em vigor. Desenhado esse cenário, doutor, esse veto voltando para o Congresso, qual é a alternativa? É reformular esse PL da dosimetria, seja com outro nome, com outras regras? Como é que a gente olha para esse possível rito de retorno ao Legislativo? Quando retornar, Lene, é só apreciação do veto. Ou mantém o veto ou derruba o veto. Não daria para mudar o texto. Para mudar o texto tem que ser agora. Talvez até no plenário alguém apresente e aí uma emenda de plenário, ainda é possível. Agora, o que chama a atenção, Lene, é aquele julgamento que houve ontem, terminou ontem, que eu vi inclusive aqui na Band News alguns trechos, o ministro Alexandre Moraes reclamando que seria um retorno, quer dizer, a justiça, o Poder Judiciário condena réus com penas previstas na lei, depois do devido processo legal, e aí o Congresso vai lá e diminui as penas. Eu vi isso ontem na fala do ministro Alexandre de Moraes. Ele reclamou, ele fala que isso pode dar, ele falou alguma coisa assim, dar um sinal para a sociedade de que dá para fazer tentativa de golpe de novo e que as penas graves não vão acontecer. Parece um recado também, né, Helene, que de repente o STF fica tendente a entender que se esse assunto for levado lá, mesmo depois de derrubado o veto eventual do presidente Lula, o STF entenda que isso significa impunidade, e impunidade também é inconstitucional, né? Se tem algum aspecto nesse projeto que provoque aí algumas questões institucionais, risco de conflito com o direito penal atual. Sim, inclusive é o que está se falando, né, da toda a reforma, né, da lei das facções, isso tudo também está sendo discutido nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Pode existir. Enquanto o PL lá das facções quer aumentar a pena, você tem o PL da dosimetria, que não é que diminui a pena, diminui o tempo para progressão de regime, né? Que juridicamente são coisas diferentes, mas na prática é
você reduzir o tempo que o réu vai passar na cadeia. Então, de um lado, você tem um Congresso querendo aumentar penas para crimes de facções, para crimes desses grupos criminosos, e do outro lado, um PL também que discute progressão de regime com menos tempo de cumprimento de pena, com 1/6, né? Então, realmente há uma incoerência, e essa incoerência pode ser levada ao STF, e a gente já falou disso aqui. Quem é que tem a última palavra, quem é que tem a última decisão? É o STF. Uhum. Agora, doutor, quando a gente fala das eleições, né, essa que é uma pauta que muitos consideram que pode ser muito presente nas próximas eleições ou já nas costuras políticas existentes nesse ano pré-eleitoral que já está se encerrando. Como é que a gente olha para isso? Realmente, se houver o veto do presidente Lula ou se não? Se andar o PL da dosimetria, quais são os dois cenários e quais são suas análises com relação a isso? As notícias que a gente tem, Helene, de Brasília, é que o presidente Lula vai vetar pelo menos alguns dispositivos, justamente com fundamento na impunidade, com fundamento de que a sociedade não quer diminuição de pena, a sociedade não quer um enfraquecimento da aplicação da lei penal, ao contrário, a sociedade quer força, quer que os criminosos, os bandidos que praticaram crime e foram julgados pela justiça e foram apenados, né, que eles cumpram a pena de uma forma rigorosa. Então, de um lado, a gente vai ter esse veto do presidente, que essa é a notícia que a gente tem, e a defesa pelo governo desse veto, né, de que o governo não quer diminuição de pena, não quer passar a mão na cabeça de criminoso, e isso vai ser usado na campanha eleitoral. E, do outro lado, aquele discurso da oposição dizendo que o próprio Espiridião Amin, em algum momento, falou que houve um abuso das penas, né? Houve uma falta de equilíbrio, um desequilíbrio na aplicação dessas penas e que, portanto, é melhor para a sociedade que essas penas sejam colocadas, vamos lá, com maior equilíbrio, com uma dosimetria, para usar essa expressão, mais equilibrada, né? Isso vai ser usado com certeza, Helene, como você lembrou, como mote de campanha ano que vem, pela situação e pela oposição. Tá certo, doutor Rolo, obrigada pelas informações, bom trabalho para você, viu? Obrigado, Andressa. Helene, é sempre um prazer, uma boa tarde para você e para os amigos da Band News. Valeu.